Olá, bom dia! Fazer uma caminhada no parque, ter rotina de atividade física, comer alimentos saudáveis, não fumar. Atitudes simples do dia a dia, mas que trazem mais qualidade de vida. Melhor do que tratar uma doença é prevenir que ela aconteça, né? Por isso, hoje vamos falar sobre saúde preventiva, atendimento na rede pública, cuidados e muito mais. Está no ar o Especial em Saúde. Para bater um papo aqui hoje com a gente sobre saúde, eu recebo o Dr. Tadeu Marino, médico e também subsecretário estadual de saúde, com atuação há muitos anos no poder público, mais de 20 anos aí, com atuação no setor público e também médico por formação. E quanto tempo, doutor Tadeu? 40 anos. Há 40 anos, médico pediatra, especialista que vai conversar com a gente. E eu também estou aqui ao lado com a doutora Tatiana Emerick, que é médica cardiologista, já foi presidente da Sociedade de Cardiologia aqui do Espírito Santo, também com uma longa história na medicina, né, doutora Tati? Isso aí, há 20 anos, metade do Tadeu. Bom dia, obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Bem, vamos começar então aqui falando sobre saúde. A gente quer trabalhar muito essa questão da prevenção, porque até agora no começo do programa eu falei muito melhor do que tratar uma doença e evitar que ela aconteça, né? Com certeza, né? Já tem um ditado popular que diz que é melhor, né, prevenir do que remediar, né? Então, a prevenção, a promoção de saúde é verdadeiramente a melhor coisa que a gente possa fazer. E aí, quando a gente fala de saúde, como ela funciona na rede pública? A gente tem o SUS, que é o modelo, né, de atendimento, mas qual a porta de entrada, doutor? O sistema de saúde nosso, né, é o maior sistema de saúde universal, gratuito, né, de integralidade, como exemplo mundial, né? E a porta de entrada do sistema de saúde público, a gente fala que é a atenção primária, né? Que ordena e organiza o sistema de saúde para as outras, né, especialidades, ou seja, setor secundário, que são as especialidades médicas, as cirurgias e a alta complexidade, que aí são as cirurgias cardíacas, o tratamento de câncer, o transplante, mas tem toda uma linha do cuidado que deve começar na atenção primária, onde ela tem que ser altamente qualificada por essa ordenação. E ali são aquelas unidades mesmo de saúde, os postos de saúde dos bairros, que inclusive são administrados pelos municípios. Sim, as UBS que a gente fala, né, que são as unidades básicas de saúde. Hoje, né, todos os governos e o próprio sistema de saúde fez opção pela atenção primária, né, nas equipes de saúde da família. Então ali tem uma equipe mínima de um médico, um enfermeiro, um dentista, os agentes. Então lá é a porta de entrada que fica nos bairros dos municípios e a gestão é municipal com a parceria do Ministério da Saúde. E aí, de acordo com a necessidade de tratamento desse paciente, ele é encaminhado para especialidades e aí já entra o governo do estado. Sim, o próprio município pode também fazer sua especialidade, mas dependendo da não assistência ou da não complexidade daquele local, né, de assistência, esse médico da atenção primária, ele vai fazer uma regulação daquele paciente para uma especialidade que ele acha. Cardiologia, neurologia, então dessa forma que é o fluxo e o atendimento do sistema de saúde. E olha, falando aí nessa prevenção, doutor, o cardiologista acaba sendo um grande aliado, né, das pessoas, dos pacientes, porque a gente vai ao cardiologista e aí já vão pedir um check-up. Exato, eu acho que a cardiologia ela tem um papel importante na prevenção primária, porque a gente sabe que o que mais mata no Brasil e no mundo é a doença cardiovascular. Então, se a gente pode fazer essa prevenção antes que o evento aconteça, o infarto, o AVC, que todo mundo teme, é onde a gente tem que atuar. Então, o cardiologista ele não é para tratar a doença, eu quero tirar esse estigma. O cardiologista é para tratar, sim, a prevenção, fazer com que você não chegue até a doença. E isso que é importante, né? Como prevenir doenças, quais atitudes que a gente tem que ter ali no nosso dia a dia? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa saber a nossa pressão arterial, a gente precisa saber quanto que é o nosso colesterol, a gente precisa saber, conhecer a nossa glicose. Essas taxas, elas são importantes demais para fazer a prevenção, porque muitas vezes a pessoa procura o médico quando tem sintoma. E as doenças cardiovasculares, a maioria delas, que são as doenças crônicas, elas não vão dar sintoma. Então, o hipertenso que espera ter dor de cabeça para tratar a pressão, ele vai ser sempre não tratado. O paciente que é diabético, que vai ficar esperando passar mal para receber o tratamento, ele também não vai ser tratado. A maioria dessas doenças são assintomáticas, por isso a prevenção. Por isso, pelo menos uma vez no ano,
está checando como é que estão as suas taxas. Não é possível que um adulto nunca mediu a pressão arterial. Uma criança vai na consulta, o pediatra mede a pressão arterial. Porque a gente tem que conhecer esses fatores desde cedo, intervir desde cedo. E a gente está no mês de setembro, ele é um mês que é marcado exatamente por atenção à saúde. E aí, inclusive o coração, a gente tem na próxima sexta-feira que é comemorado o Dia Mundial do Coração. Exatamente, esses dias eles são importantes na conscientização, para lembrar as pessoas que ainda não estão ali conscientes que esse cuidado é necessário. A gente está no Setembro Vermelho, que é o setembro da conscientização também disso, do cuidado com a saúde cardiovascular. A gente faz esse alerta para tentar lembrar as pessoas, olha, se você ainda não fez o seu check-up, está na hora. Pois é, está na hora. Agora, quem depende da saúde pública para fazer um check-up, ele funciona, doutor Tadeu? Qual é o procedimento para a pessoa ter acesso? Porque o senhor até comentou aqui com a gente que o SUS ele é de fato um modelo que é referência para países aí mundo afora. Ele é uma referência, mas também existem algumas dificuldades, né? Alguns desafios do setor público. Sim, com certeza. Você tem desafios que vão desde o subfinanciamento do sistema de saúde, ou seja, nós precisamos cada vez mais, né, os entes federados, ou seja, a União, os municípios, os estados, que já colocam muito recurso. Nós precisamos que a União recupere o que ela investia no passado, para que a gente possa financiar melhor esse sistema. Afirmar e reafirmar o que Tatiane falou. Na atenção primária, tudo isso que a nossa colega disse aqui agora é passível de ser feito lá. Né? Lá tem alguns programas que, inclusive, a forma de pagamento da atenção primária, que a gente chama do Previne, está lá a hipertensão arterial, está lá o controle do diabetes, está lá o pré-natal das mulheres, o cuidado das crianças. Então, todas essas doenças, elas são passíveis de serem diagnosticadas e bem acompanhadas na atenção primária. Uma ou outra pessoa dessa, ela vai precisar de subir, né, para a atenção secundária, aí de maneira regulatória. Os exames que a cardiologista nos fala são exames simples, que qualquer município tem. Né? Essas taxas não têm alto custo. Quando o custo vai aumentando, vai precisar de fazer um ecocardiograma, vai precisar de fazer um outro exame, uma tomografia, uma ressonância, aí sim o Estado entra na questão da gestão, porque quem faz a regulação no Estado é a Secretaria de Saúde. E existe esse atendimento sendo oferecido onde aqui no Estado? Todas as regiões do Estado, a gente tem 3, 4 regiões de saúde no Espírito Santo. Então, nos territórios do Estado, seja no Sul, no Norte ou no Centro, nós temos hospitais que fazem cirurgia cardíaca, nós temos clínicas credenciadas pelos municípios e pelo próprio Estado que fazem todos os exames complementares. Agora, o que você fala, um dos desafios do Sistema de Saúde ainda é o tempo de espera. Então, às vezes, mesmo que seja um encaminhamento, a gente precisa de mais eficiência e efetividade na atenção primária, porque muitos encaminhamentos ainda são desnecessários, ela poderia ser mais resolutiva a atenção primária. Agora, a fila, seja para uma consulta, por um exame mais complexo, uma cirurgia eletiva, esse é um desafio do sistema de saúde. Esse é um grande desafio, um dos né? grandes desafios. O tempo de espera da população, Sim. seja para um exame que o médico solicita, que é muito importante para garantir a saúde desse paciente. Sim, Ju, esse é um dos grandes desafios. O próprio governo federal, para enfrentar o desafio da cirurgia eletiva, lançou um programa nacional. O Estado do Espírito Santo, nesse momento, fez já 85 mil cirurgias eletivas. Nós temos um desafio para nós mesmos de fazer 130 mil cirurgias eletivas até o final do ano, para justamente diminuir esse tempo de espera. Porque um paciente que tem uma cirurgia eletiva, ele pode complicar. Ele tem uma Só pedrinha... para a gente explicar, a cirurgia eletiva é aquela cirurgia que ela não é de urgência, ela não é uma cirurgia de emergência. Você agenda o procedimento para poder fazer a cirurgia, ou seja, então não tem essa urgência, né? Muito Mas boa. é preciso ser feita a cirurgia. A explicação pedagogicamente é muito boa, é isso mesmo. Só que esse paciente que às vezes tem uma pedra na vesícula, se ele não for operado no tempo legal, no tempo bom, ele pode fazer uma pancreatite, com a complicação do pâncreas, porque aquela pedrinha pode descer, né, e dar problema no pâncreas. Ou ele pode fazer outras complicações. Então é necessário que, primeiro que o SUS, nós temos direito à saúde, né? Ou seja, na Constituição brasileira nós temos direito à saúde. Então, como é um direito à saúde, nós, gestores, temos que fazer com que esse direito aconteça. E é fazer maior número de programas efetivos, eficientes. É isso que a gente tem que trabalhar, né, no sistema, seja municipal, estadual, nacional. Essa agilidade, Ju, que o doutor Tadeu está falando para a gente, ela é extremamente importante para a cardiologia. Na cardiologia a gente fala que tempo
é músculo. A gente não tem tempo a perder para tratar o coração, porque quando a gente perde tempo para tratar o coração, a gente corre o risco de não conseguir tratar, de morrer ou ficar com sequela. Então esse tempo ele é realmente crucial e isso precisa realmente ser otimizado. Agora vamos dar algumas dicas aqui, porque tem algumas receitinhas assim que a gente já sabe, mas muitas vezes a gente não pratica ali no dia a dia. Colocar na rotina uma alimentação saudável, prática de exercício físico, o que mais que a gente pode inserir no nosso dia a dia que é importante para a nossa saúde? A prática de exercício físico, ela deve ser feita desde a infância. Primeiro com jogos recreativos, brincadeiras, retirar essas crianças das telas, isso tem que ser estimulado, colocar no esporte, então desde sempre estimular a atividade física. E na nossa vida adulta, incorporar isso na rotina, isso é crucial. Dormir bem. Tô devendo essa. Então pode colocar em prática, dona Juliana, vamos cobrar. A gente tem que pensar porque é uma atividade física com regularidade, né? Exato. Tá aí o meu problema, gente, é manter a tal da regularidade. Mas tem que fazer, né? Se você se mantiver em movimento, já tá valendo, sabe? O que a gente fala é que às vezes as pessoas imaginam que a atividade física é aquela ir para academia. Não precisa ser isso. Se você chegar, ir de bicicleta para o trabalho, andar no calçadão, subir as escadas. Faz atividade física, isso... doutor Tadeu? Olha, eu faço isso que o Tatiana falou, eu faço o possível para ir almoço, andar 500 metros para almoçar e voltar. Às vezes eu subo escada em vez de elevador, mas no final de semana eu faço minhas caminhadas. Já tá valendo. Exatamente. Então a gente tem que pegar e incorporar isso no nosso dia a dia. E não dar desculpas, tá, dona Juliana? Porque às vezes acontece uma coisa, não dá para ir nesse dia, a gente deixa para amanhã e vai deixando. Além disso, a gente tem que lembrar do sono. Hoje o sono ele é muito priorizado também para a cardiologia, porque a gente sabe que ele interfere nas doenças do coração. Então você pode ser mais hipertenso porque não está dormindo bem, pode desenvolver insuficiência cardíaca, arritmia. Então as pessoas valorizarem o sono também é importante. Alimentação saudável, mas que alimentação? Ricas em vegetais, em frutas, evitar as gorduras, excesso de gordura animal principalmente, que é onde está rico de colesterol. Conhecer os seus fatores de risco, estar acima do peso, a gente tem que correr atrás do peso. A obesidade é um problema de saúde pública, ela vai desenvolver as doenças do coração, mas não só as do coração. Então, diabetes vem associado. Então, tudo isso que a gente puder fazer como prevenção no dia a dia, a gente vai estar cuidando do coração. E para a gente chegar melhor lá na frente. A gente até antes de começar aqui a entrevista, a gente falava da nossa expectativa de vida, né? Aqui no Espírito Santo, inclusive, nós somos referência, porque nós somos um dos estados onde mais se vive, né, no país. Sim, nós temos agora, né, 2022, expectativa de vida, as mulheres vivem mais do que os homens, tá? No Espírito Santo as mulheres vivem em torno de 81, 82 anos, expectativa de vida, e nós homens em torno de 75 anos, que dá uma média muito boa, né? O Espírito Santo tem uma expectativa da vida de mais de 78 anos e a gente está numa disputa para ver quem tem a melhor expectativa com Santa Catarina. A diferença assim de 6 meses. Então, pouca diferença, né? E é interessante frisar por que você tem uma expectativa de vida boa. Ela fala muito do tipo de saúde que é prestado, seja pelo sistema privado, né, pelo sistema público. Então, com todos os desafios e dificuldades, o saneamento, ou seja, a assistência à saúde, a prevenção, o acesso a medicamento, as terapias, isso faz que você tenha expectativa de vida maior. E eu queria só, complementando o que a Tânia falou, a saúde mental é fundamental. E nós vivemos, lamentavelmente, uma pandemia horrorosa, né? Que todos nós estamos tentando sair dela. Então, aquilo que já era um problema, que é os transtornos, né, de saúde mental, eles pioraram muito no pós-pandemia. Então, não é à toa que a ONU há muito tempo faz que a definição de saúde é o bem-estar físico, né, mental e social. Se eu estou desempregado, se tem uma violência extraordinária onde eu vivo, se existe más condições de saneamento, é lógico que isso vai influenciar, é um indicador de influência para a minha saúde também, porque a gente vê muita saúde como se fosse só físico, né? Mas espiritual, mental, isso é fundamental, então a gente também tem que trabalhar com esses fatores. E a gente está exatamente no Setembro Amarelo, que se fala sobre esses transtornos mentais, prevenção ao suicídio, exatamente um mês de conscientização. Falamos também aqui do Setembro Dourado, daqui a pouquinho eu vou trazer também mais informações. Tem o Setembro Dourado, que é o câncer infanto-juvenil, e Setembro Verde, que é da doação de órgãos. A gente teve, nesse último mês de agosto, final de agosto para cá, o exemplo do caso do Faustão, né, que
que entrou, precisou de um transplante do coração. Então, aqui no estado, qual é a nossa situação quando a gente fala em transplante? Bom, na verdade, o Brasil tem o melhor, né, sistema de transplante do mundo. O que nós precisamos trabalhar muito na questão do transplante, seja no estado ou seja na União. Nós temos alguns estados que são destaque, parece até com a Espanha, que é Santa Catarina, Paraná, é capacitar cada vez mais as pessoas que trabalham no que a gente chama de centros de captação nos nossos hospitais. Então tem muitos potenciais doadores dentro dos nossos hospitais de urgência e emergência e às vezes não tem uma equipe que a gente chama de CIDOT, um médico de terapia intensiva, uma assistente social treinada para fazer abordagem nas famílias. Não existe transplante sem, né, o dizer sim da pessoa e da família. Então nós temos uma recusa ainda de mais de 40% no Espírito Santo e no Brasil. Pois eu tenho até um número, vou até te interromper, doutor, que eu tenho um número atualizado, que inclusive a gente recebeu da Secretaria de Saúde, que olha, no Espírito Santo, em 2022, foi registrado o maior número de recusas de famílias dos últimos 5 anos. Foram 58% das entrevistas resultando na não autorização da doação, ou seja, um familiar que disse não, sim, eu não quero doar. Juliana, esse é o desafio, né? Esse é um desafio e eu queria fazer um testemunho aqui. Eu sou um transplantado de rim há 9 anos. Então, assim, eu estou aqui dando entrevista como secretário de saúde, subsecretário de saúde, porque uma família, em 23 de junho de 2014, sabe, fez uma doação, né, de um ente querido dela, no pior momento da vida dela, e eu, como outros milhares de pessoas, estou aqui trabalhando com vida ativa, no vínculo da minha família, dos amigos, dando essa entrevista. Né, no Setembro Verde. Amém. Faço esse testemunho porque é o mínimo que eu posso fazer, é orar pela família, agradecer a Deus e para você ver que o transplante, né, faz salva a vida e coloca você em atividade. Então é um testemunho que eu estou dando, né, para que isso, né, seja altamente significante da importância que o transplante tem. E é muito importante, quando a gente fala de transplante, é você comunicar à sua família, porque eu já deixei bem claro lá em casa que eu sou doadora. Se algo acontecer, pode doar. O que for possível, pode doar. E é isso que a gente tem que falar, é trazer esse assunto para dentro de casa, né? Porque a família não tem documento, nenhum documento é aceito. Se você pode deixar por escrito, com a sua assinatura, que não vai ser válido. A família precisa autorizar. A família tem que ser consciente da sua consciência, de que você permite isso. E essa consciência, eu acho que o relato do Tadeu, o que a família do próprio Faustão fez, foi muito positivo para abrir os olhos das pessoas para o transplante. Porque a gente entende que realmente o transplante ele salva a vida, você dá qualidade de vida para a pessoa que vai receber e torna aquela vida que foi finita menos dolorosa. Porque a família ela consegue prover vida com aquela vida que partiu. Então eu acho que isso é muito significativo. E a gente tem que se apegar nessa consciência para poder levar isso. Fila, gente. A gente tem uma média de capixabas que espera até 9 anos por um transplante. Isso não é por falta de estrutura de saúde, mas por falta de doação. Também. Né? Isso que a gente falou, Juliana. Nós temos de cada vez mais estruturar um sistema que já é muito bom. Né? Nós temos que dar garantia à família, né, dessa questão do respeito à fila que existe. Né, que isso aí é fundamental, isso é transparente, né, isso é muito importante. Vamos falar então, aproveitar e falar um pouquinho exatamente sobre vacinação. A gente teve aí um momento, né, pandemia e a vacinação de Covid muito falada, mas existem muitas outras vacinas que fazem parte do nosso dia a dia e a gente tem até um número positivo que a gente vem, a vacina foi muito criticada, né, nos últimos tempos, mas a BCG para criança a gente atingiu um número bem expressivo, muito satisfatório aqui no estado, né? Sim, o BCG, eu acho que nós estamos com 97% de cobertura. Nós temos o Ministério da Saúde, ou seja, o Sistema Único de Saúde oferece 17 vacinas. 17 vacinas são oferecidas gratuitamente em todos os postos de saúde. E pegam e protegem das mais variadas doenças, né? Sarampo, difteria, tétano, poliomielite, meningite, né? E vai embora. Cachumba, né? Quantas e quantas vacinas e que foram sendo incluídas, rotavírus, e a gente foi incluindo, né? Agora, ultimamente, né? Além da gripe, o Covid, agora virou uma vacina, né? Dessa pandemia que a gente teve. E, lamentavelmente, o pós-pandemia, como você disse, Juliana, isso agravou muito a queda das coberturas, né? Agora, mesmo antes da pandemia, há mais de 10 anos, a gente observa
como se fosse uma queda, como se as famílias não fossem mais ao posto de saúde. Como se as doenças não existissem. Ao contrário, as doenças estão voltando. Pois é, algumas doenças elas chegaram a ser erradicadas e aí corremos risco de tê-las de volta. Sarampo voltando, inclusive em países do mundo aí, Austrália e outros países, tem poliomielite voltando. Aqui na América do Sul tem poliomielite voltando. Então, isso é importante, um alerta que as vacinas continuam lá. Os trabalhadores da saúde estão lá à disposição o dia inteiro. As vacinas são gratuitas, eficientes, eficazes, cientificamente provadas. Então é ir lá, seguir o seu cartão. Quando a gente fala de vacinação e a gente está falando de prevenção, a vacina contra a influenza faz parte da prevenção das doenças cardiovasculares. As pessoas, principalmente idosos, que são portadores, que já tiveram infarto, que tiveram insuficiência cardíaca, esses pacientes, quando eles se vacinam, fazem a proteção contra a influenza, eles têm menos eventos. Então, vacina também é proteção cardiovascular. Pneumonia, fundamental. Exatamente. Então é isso, a gente tem de utilizar o sistema de saúde, e melhorá-lo, constantemente. Que é um fato que a gente até já comentou que existem desafios, existem problemas, mas também tem um atendimento e a gente tem que utilizar esse atendimento. E qualificando a gestão, fazendo mais financiamento, ouvindo, lógico, existe uma coisa fundamental no sistema de saúde que é o controle social, as pessoas podem opinar no sistema. Quantas pessoas são atendidas pelo SUS? Olha, o ano passado, se você somar todos os atendimentos ambulatoriais, desde uma vacina, um curativo, uma medida de pressão e até um tratamento, foram 84 milhões de atendimentos ambulatoriais no Espírito Santo. Foram 250 mil internações no Espírito Santo, estou falando do SUS. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui, esse bate-papo. Importante a gente se cuidar, tomar medidas simples que fazem a diferença, fazer exames também com frequência. Então, doutor Tadeu, muito obrigada pelo bate-papo aqui neste domingo, viu? Eu que agradeço a oportunidade do espaço que você nos dá para justamente falar sobre uma coisa mais importante, que é a saúde. Falar sobre saúde, discutir que nós temos desafio, mas também tem muita coisa boa que acontece e estimular a gente se cuidar. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigada também, Tati, pela sua participação, pelas dicas e orientações aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço também a participação. É sempre bom estar incentivando a saúde de todos. Então é um prazer enorme estar aqui. Um ótimo dia para vocês. E você não sai daí não, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre o Setembro em Flor. É época também de conscientização sobre os riscos de câncer ginecológico. Não sai daí não, eu volto no instante só. Até já. De volta com o especial de saúde e a gente está falando muito aqui sobre prevenção. E olha, atenção, porque a gente está no momento de conscientização também para a saúde da mulher. É o Setembro em Flor. São 480 casos por ano, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Segundo o mesmo levantamento, mais da metade dos registros termina em morte. Apenas no Espírito Santo, em 2021, 232 mulheres morreram por complicações causadas pelos cânceres de útero, colo de útero, ovário, vagina e vulva. A Airan não quer entrar nessa estatística e, desde os 21 anos, faz exames preventivos. As doenças, elas são silenciosas, A gente, às vezes, acha que está tudo bem e quando você vai fazendo um acompanhamento, um mapeamento, a probabilidade de você se curar, dependendo da doença, e você ficar bem é maior. E esse é o melhor caminho para evitar que os tipos de câncer evoluam a um ponto em que a cura fica muito mais distante. Se está no estadiamento avançado, o tratamento é mais difícil. Por isso que a mortalidade aumenta. O ideal seria descobrir o câncer nos estados iniciais, que a gente tem muita possibilidade de tratamento. Cada um tem o seu tipo de tratamento, às vezes com cirurgia, às vezes com quimioterapia, com rádio, mas tudo no início seria mais fácil. No Brasil, mais de 12 mil mulheres morreram em um ano. Estamos no Setembro em Flor, data voltada ao alerta para essas doenças. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito. As unidades básicas são a porta de entrada para os atendimentos. A maioria dos exames preventivos também são disponibilizados pelo SUS. Mesmo com campanhas de conscientização e maior acesso das mulheres aos serviços de saúde, elas ainda esbarram em tabus antigos, além do preconceito e da falta de informação.
algo que a Airan já viu acontecer, mas não deixou de fazer os exames. O exame é um exame muito rápido, não é doloroso, né? Porém, tem aquela coisa de que dói. Eu, por muitos anos, achava que era uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Só que é algo tão rápido e quando você encontra um bom profissional, você fica tão confortável. E também eu observo que tem aquele machismo também por conta dos homens. Por exemplo, eu já vi casos de homens falar que mulher minha não faz preventivo. Outro fator que afasta as mulheres da prevenção vem desde cedo, na adolescência. A vacina do HPV, ela é realizada nas adolescentes, né? Agora nas meninas e nos meninos, entre 9 aos 14 anos. Por que é importante a gente fazer tão cedo? Porque nessa idade, eles ainda não tiveram contato com relação sexual. Então, teoricamente, você está prevenindo o HPV que você pode pegar na relação sexual antes dessa exposição. O custo desse comportamento vem anos mais tarde, quando aparecem as doenças. A melhor forma de agir? Prevenção com informação. Viu aí a importância de fazer exames preventivos periódicos. Se cuida. O Especial em Saúde fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha um ótimo domingo e olha, semana que vem a gente volta a falar de saúde no Especial Excelência em Saúde 2023. A gente se vê. Tchau!